Aí, galerinha, tô eu aqui, Jorge Brasil, galera, para me contar mais um pouco da minha história como jogador de futebol, galera. Eu comecei a jogar futebol mais ou menos entre os meus 3 anos de idade, entre 3 e 4 anos de idade. Vamos, digamos, dos 4 anos de idade até os dias de hoje, eu estou com 62 anos, galera. E até hoje eu jogo futebol. Então eu estou aqui para contar um pouquinho mais da minha biografia, da minha história, como eu comecei jogando bola. Na cidade de Rebouças, ali perto de Irati, foi onde que eu nasci. E aí, desde sempre, desde criança, jogando futebol de rua. Jogava futebol na rua, naquelas épocas antigas, descalço ou com sapato. Eu estava com 3 anos para 4 anos de idade, 4 anos de idade, vamos dizer, galera. E até hoje eu jogo futebol, galera. Então o que vai acontecer, galera? Em 73, nós viemos morar aqui em São José dos Pinhais, aqui em Curitiba. Janeiro de 73, galera. E desde sempre eu jogando futebol. Aí, o meu empresário, tinha um empresário aqui em São José, que ele recrutava os atletas, ele fazia lá as peneiras dele, recrutava os atletas, os meninos, jogadores de futebol, que ele achasse melhor para recrutar, para botar na empresa dele. Então ele pegava geralmente uma base de 30, 40 atletas para disputar campeonatos livres, campeonatos federados, e ele registrava a carteira dos atletas, dos meninos, já registrava a carteira acima dos 14 anos de idade. Você tendo a tua carteira de trabalho, você era registrado, que foi o meu caso, né, galera? Naquele tempo fui registrado com 14 anos de idade, 14 anos e 2 meses e 18 dias. Então o empresário libanês, ele fazia uma seleção de atletas e registrava a carteira. Então o que acontece? Eu até estou com a carteira aqui, galera, visualiza aqui minha carteira de trabalho, que eu fui registrado, galera. Visualizem aqui, galera, a carteira, ó. Minha carteira de trabalho, galera, que eu fui federado. Aqui está o meu registro, tudo certinho, galera. Vamos aparecer aqui, vamos ver aqui, galera. Aqui está o meu registro, aqui, ó, galera, pelo empresário. Visualizem. Registrada a carteira, galera, visualizem aí, galerinha. Então, galera, aí o que acontece? Aí nós disputávamos, o primeiro clube que nós fomos, porque ele recrutava os meninos, para tentar levar para um clube grande, para um clube de nome. Então, por exemplo, ele levava no Curitiba, no Atlético, ele vivia levando a gente para fazer os testes lá, para a gente ver se aprova, porque depois ele queria também ganhar um dinheiro num clube maior. Se bem que naquela época o futebol paranaense, naqueles anos 70, era um futebol muito fraco. Não dava para comparar o futebol do Paraná com o futebol de São Paulo e Rio de Janeiro. Não dava para comparar, galera. Não tinha como comparar. Porque o futebol de São Paulo, o futebol do Rio de Janeiro era muito forte em questão do futebol daqui do Paraná, que era muito fraco. O futebol paranaense quase não existia perto do futebol paulista e futebol carioca. O futebol gaúcho corria por fora, combatendo sempre, dando de igual por igual, e o futebol mineiro. E aí o futebol paranaense era muito fraco, galera. Então naquelas épocas, o menino nascia aqui no Paraná, nascia aqui em Curitiba, ou nascia no interior do estado. Qual era o sonho do menino? Era jogar num time do Rio de Janeiro, num time de São Paulo, num time de elite. Então o menino já nascia, se ele sabia jogar futebol, se ele jogava futebol, se ele gostava, o propósito era jogar no Rio de Janeiro. Ele queria jogar no Maracanã, queria jogar num time do Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, ou em São Paulo, jogar no Corinthians, Palmeiras, São Paulo, ou até no Santos. O intuito do menino, o sonho era isso, que o futebol daqui era muito baixo, era muito fraco. E aí o que acontece? Hoje o futebol daqui já está mais evoluído, através do Atlético Paranaense cresceu um pouco. Então o que acontece, galera? Nós, moleque, ele selecionava os meninos, né, para depois levar para os clubes. Então ele levava para o Curitiba, para o Atlético, ele registrava a carteira, pagava tudo, toda a despesa era do empresário. É do empresário libanês, que eu mostrei para vocês a carteira aqui, ó, estou acabando de mostrar, vou mostrar mais uma vez, galera, para vocês verem, para vocês ficarem cientes. Vejam aqui, galera, a carteira de trabalho, aqui pode ver, galera, visualizem, tá vendo?
Então, aí é o cabeçalho da minha carteira de trabalho. Agora vamos mostrar o registro, galera, que eu fui registrado na época. Aqui o registro, galera, que eu fui registrado na época com o empresário libanês. Visualizem, galera. Então, o empresário libanês, galera, na época me registrou a carteira, tudo certinho. Sobre o valor, galera, sobre o valor de 18 mil cruzeiros ao mês. Que equivalia nos dias de hoje, equivale aos dias de hoje, mais ou menos R$1.500, um salário e meio. Um salário e meio mais ou menos, galera. Equivale aos dias de hoje mais ou menos um salário e meio, um salário mínimo e meio, galera. E aí o que ele fazia? Como eu fui também registrado, como eu tive o meu registro na carteira, todos os meninos que ele selecionava e recrutava e via que tinha condições de ser um atleta, de ser um jogador de futebol para o futuro, e ele também ganhar dinheiro, porque o intuito dele era ganhar dinheiro, ele registrava a carteira, pagava tudo, salário, tudo que tinha que fazer ele fazia, e era tudo pago pelo empresário. Então tinha um teste no Curitiba, nós íamos, um teste no Atlético, ele sempre com o intuito de fazer com que conseguisse, porque ele também queria ganhar o dinheiro dele. Então o que acontece? Ele levava nós, naquela época eu fui para o Bangu, o Bangu do Rio, lá em Moça Bonita, eu fiquei 3 meses, disputei um campeonato infantil pelo Bangu. Quando eu estava registrado, eu estava com 14 anos e quase 15 anos, 14 anos e 7, 8 meses. Eu estava com quase 15 anos de idade. Eu fui para lá, para o Rio de Janeiro, fiquei alojado nas categorias do Bangu, lá em Moça Bonita, lá no estádio do Bangu, aquele estádio bacana, que eu nunca mais ouvi também. Eu fui para lá naquela época, disputei um campeonato infantil pelo Bangu, tudo pago pelo empresário. O empresário pagava tudo para ver se eu conseguia alguma coisa, pegava um clube maior no Rio de Janeiro ou até São Paulo, porque era o foco de você ganhar alguma coisa naqueles tempos, era Rio de Janeiro, São Paulo, ou no mínimo a mídia. A mídia mostrava a você para você tentar ser alguém. Porque o Paraná era muito fraco, galera. Aqui ninguém quase olhava. Aqui não tinha foto daqui, não tinha imagem, não tinha televisão do futebol paranaense. Se você pegar o futebol paranaense dos anos 70, quem que você se destaca ali? Você pega o Curitiba, Tião Abatial, o Atlético Sicupira, e eles olham e mostram meio por cima, ainda tem uma outra foto, uma outra imagem. E o resto, cadê? Só jogava um, não jogava mais ninguém? Então, não aparecia, não tinha mídia. E a mídia era Rio de Janeiro e São Paulo. Aí eu fui para o Bangu, através do empresário. O empresário me levou para o Bangu, lá no Rio de Janeiro, galera. E eu disputei um campeonato infantil pelo Bangu, lá no Rio de Janeiro, naqueles tempos, em 74. Voltei embora, daí não deu certo, continuei com o empresário, papai, nós disputávamos os campeonatos. E volta e meia ele mandava os meninos, mandava um menino lá para o Rio de Janeiro, outro menino para São Paulo, outro menino para fora do Brasil também ia, como eu estava com o propósito de ir para o Canadá, galera, em 79, mas seja lá na frente. Então naquela época, eu fiz teste no Curitiba, daí eu fiquei no Curitiba uns 2 anos também treinando, ali, naquele início, depois que eu voltei de lá. 2 temporadas, na verdade, não é 2 anos, 2 temporadas, 2 campeonatos. Daí eu fui para o Atlético. Aí ele conversou lá, não deu muito certo com a diretoria do Curitiba. Ele me colocou no Atlético, também fiquei umas temporadas dentro do Atlético Paranaense antes de ir para o Internacional em Porto Alegre. Independente disso aí tudo, eu também fazia testes em outros clubes. Ele mandava a gente para ver se dava certo. Fui para o Corinthians, fiquei fazendo uma série de testes lá, uma semana, não deu certo. Na época o Vicente Matheus não me quis. Depois eu fui para o São Paulo, fiquei também 5, 6 dias no São Paulo, lá no Morumbi, fiz uns testes lá também, não deu certo. Galera, no Bangu, além de disputar um infantil em 74, ainda fiquei no Fluminense, fiquei um mês no Fluminense também, em teste lá nas Laranjeiras. Fiquei lá no estádio das Laranjeiras, lá no bairro das Laranjeiras, no Fluminense, o Tricolor, fazendo uma série de testes também naqueles tempos, galera. E aí os anos foram passando, o empresário veio, eu estou contando minha vida progressiva no futebol desde a minha infância, desde os meus 4 anos de idade até os dias de hoje, com 62 anos, ainda jogando futebol, fazendo meu canal de futebol no YouTube, que vocês mesmos verem.
meus vídeos atual, eu batendo pênalti, fazendo embaixadinha, fazendo um gol aqui, um gol ali. Eu estou ativo e estou ainda dentro do futebol até os dias de hoje, galera, com 62 anos. Desde os 4 anos de idade até os 62. Aí fui para o Internacional e disputei 2 campeonatos pelo Internacional Infantil também, 2 temporadas. E em 78 o Internacional também me registrou, galera. Vamos lá, vamos mostrar o registro do Internacional aqui, galera. Em 78 o Internacional também me registrou, galera. Tá aqui, ó. Aqui eu fui registrado em 78 pelo Internacional, galera. Visualizem. A partir daí, eu passei a ter 2 registros na carteira, galera. Eu passei a ter o registro do empresário, do meu empresário, o Mohamed Said, o libanês, era meu empresário. Passei a ter o registro dele em 74 e estava registrado até aqueles dias, tudo recebendo tudo certinho pelo empresário, viajando, tudo por conta do empresário. E em 78 eu também fui federado na carteira, fui registrado pelo Internacional, nas categorias, mas eu não estava no time de cima. Eu recebia tudo, recebia do empresário, recebia até do próprio Internacional. Sobre o Internacional eu estava com registro sobre 4 salários mínimos. E o empresário me pagava 1,5 salário, mas também pagava todas as despesas da gente. Nós viajava, tudo pago pelo empresário. Eu passei a ter 2 registros na carteira e ganhando salário do Internacional e salário do empresário Mohamed Said, que era o libanês. Aí o que acontece, galera? Eu praticamente era juniores profissional, porque eu recebia do Internacional, estava recebendo. Então, eu só não estava no time de elite, no time de cima. Porque aquele time de cima do Internacional era muito forte, galera. Era muito forte. Aquele time de 79 era muito forte, né? Com João Carlos, Cláudio Mineiro, Benítez, Falcão, Batista, Mário Sérgio. Era um baita de um time, galera. Era um timão. Então, mas nós estávamos propenso a ir subir para o time de cima. Inclusive naquela decisão de 79, a final, que o Internacional foi campeão invicto e ganhou do Vasco da Gama no Beira-Rio 2-1, Jair e Falcão, e ganhou no Maracanã. Estava propício o Enio Andrade, que era o técnico na época, colocar o melhor dos juniores para ficar no mínimo no banco. Podia jogar até 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, que nem ele explicou para nós. Só que eu tive problema, tive azar. Eu machuquei meu pé esquerdo bem em cima aqui, galera, eu machuquei o pé, eu quebrei o pé aqui. Numa trombada que eu dei, numa dividida de bola, 4 dias antes, num treinamento lá nos campos de treinamento do Internacional em Porto Alegre, eu levei uma trombada em cima do pé e quebrei o ossinho do pé. Quebrei o ossinho do pé, e aí tive que engessar o pé, e aí fiquei em tratamento praticamente 3 anos, galera. Foi 3 anos para se recuperar. Tirei o gesso, doía, não conseguia trabalhar. Aí nesse período, galera, eu voltei aqui para Curitiba, porque meus pais moravam aqui e tal, né? E eu fiquei aqui, mas o Internacional acertava tudo comigo. Sempre federado, isso em 79, sempre registrado pelo empresário. O empresário ainda com esperança, né? Aí que eu fui pro Atlético Paranaense, galera. Fui emprestado para o Atlético Paranaense, foi aonde que eu não conseguia me recuperar totalmente. Me doía muito o pé, sarava, daí num jogo pelo Paranaense de 82, eu machuquei de novo o pé numa trombada, tive que ficar parado, fazendo tratamento. Depois em 83 a mesma coisa, esse problema do pé foi me acarretando praticamente a minha carreira toda, galera. Toda a minha carreira, estou contando a história. Mas eu disputava os campeonatos amadores. O campeonato amador eu não deixava de jogar, porque o futebol amador é diferente do futebol profissional. Você não divide tanta bola, você não tem tanto combate, tanta pancada. É diferente. E dava para jogar, porque daí você jogava mais leve. E o futebol profissional ele era mais pesado. Inclusive daí no futebol, na época do Atlético, também fui registrado, galera. Vamos mostrar aqui a carteira para vocês verem. Onde que está aqui, ó. Visualiza aí, galera. Na época eu fui federado pelo Atlético Paranaense. Então, galera, aí o que acontece? Aqui o cabeçalho da carteira, galera. Visualizem, o cabeçalho da carteira. Então, aí o que vai acontecer? Qual é a história, galera? Eu fiquei mais um bom tempo aí, se tratando, cuidando do pé. E é isso aí. Eu disputei muitos campeonatos amadores.
Joguei em vários clubes amadores, vários, não foi um. Joguei para pôr no papel para valer mesmo, devo ter mais de 30 clubes eu joguei, amador, e o pé não sarava. Aí em 82 eu saí, fui desfilado do empresário, o empresário me desfilou, mas pagou tudo, acertou tudo comigo que tinha que acertar, 13º, poder garantir, papapá. E no Internacional eu fiquei de 78 a 1990, federado também, recebi tudo. E a partir de 91 fui registrado pelo Atlético, porque até 99, galera, ganhando sobre um salário mínimo. Então essa é a minha história, eu estou contando a minha história desde o meu nascimento praticamente, galera. Desde o meu nascimento eu jogo futebol, desde os meus 4 anos de idade, praticamente até os dias de hoje, com 62 anos, eu jogo futebol. Resumindo, galera, desde os meus 4 anos até os 62, se você for fazer o ciclo, você pega aqui o ciclo, você ergue ele aqui, você chega aqui, ó. Desde os 4, ininterruptamente. Nunca parei de jogar futebol, galera. Nunca parei de jogar futebol. Tive 3 registros em carteira, né? Um pelo empresário, outro pelo Internacional e outro pelo Atlético. Disputei os campeonatos, só que pelo Internacional não cheguei a jogar no time de cima. Porque daí eu me machuquei e não deu para jogar, eu tive que se tratar. Então não cheguei a jogar no time, lá no time do topo. Mas eu tinha meu dinheirinho, eu estava ganhando meu dinheiro já com 14 anos de idade. Eu já recebia meu dinheiro, fui registrado, era um salário e meio, mas já dava, galera, para me ajudar pai, mãe. A gente não era, nunca fomos ricos, né? Nunca tivemos dinheiro, mas sempre suando para conseguir ganhar alguma coisa. Então eu estou fazendo esse vídeo para contar mais uma vez a minha história sobre o futebol, sobre a minha história, sobre a minha vida. Desde os 4 anos de idade até os dias de hoje, 62, vou fazer 63 anos, praticamente são 59 anos, galera, de futebol ininterrupto. Desde os 4 até os 62 para 63 anos, 59, vai fazer 59 anos de carreira, galera, ininterruptamente jogando futebol. Estou contando aí para que depois quem gostar da minha história, do meu trabalho, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Daí se quiserem acionar o sininho e me darem um like, para mim ficaria muito bom, galera. Já contei, aproveitando, vou mostrar a foto aqui do meu pai, galera, visualizem aqui, ó, galera. Aqui era o velho, que é o pai, vejam aí, galera. Meu pai aqui, galera, eu aqui, galera, ao lado do velho, minha irmã, a minha mãe, galera, e minha irmã pequena. Isso aí foi na cidade de Rebouças, galera, aqui no interior do Paraná. Nessa época eu estava com 3 anos, 9 meses e 18 dias, galera. E 19 dias, galera. Visualizem. 3 anos, 9 meses e 19 dias, na data do dia 2 de maio de 1964, galera, na cidade de Rebouças. Veja, eu estava jogando futebol nesse dia, galera. Eu estava jogando, minha mãe me chamou para me bater a foto, eu estava bravo até a minha cara, estava com a cara fechada, não queria sair. Estava jogando, estava de calção aí, uniformizado, galera, correndo, eu jogava bola o dia inteiro e à noite ia tomar aquela sopinha de batatinha, porque o velho não era rico. Olha a imagem do meu pai, galera, uma pessoa simples, humilde, não tinha dinheiro, uma pessoa pobre, trabalhava hoje para comer amanhã. Visualiza a velha aqui, a velha estava bem ajeitada até, mas também nós, minha irmã, outra minha irmã. Aproveitando, então, estou mostrando aí minha história, minha família, galera. Nessa época, em 1964, eu estava com 3 anos, 9 meses, galera, e 19 dias, galera. Então, galera, é isso aí. Contei mais uma historinha para vocês no meu canal do YouTube, para todos os meus inscritos, meus fãs, todos que gostam de mim, que me acompanham, que me seguem, gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa. Eu agradeço muito, peço a Deus para que ajudem vocês todos, e estou mostrando esse trabalho aí para vocês verem mais uma história minha, contada da minha vida, sobre a minha carreira como jogador. Não tem segredo nenhum, galera. Desde piá, desde criança jogando futebol, desde os meus, praticamente meus, aí vocês viram a foto, 3 anos, 9 meses e 18 dias, 19 dias, jogando bola.
até os dias de hoje, vamos arredondar